Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, falando em empregabilidade, a gente vai trazer temas sensíveis hoje, sim. A gente vai falar sobre assédio moral, assédio sexual e outras informações aí que você precisa ter, que você precisa estudar para ter clareza até dos seus direitos trabalhistas. E para isso eu trago o Dr. Célio Oliveira Neto, que é advogado, tem inúmeras pós-graduações, é pós-doutor, e ele vai falar desse tema aqui para a gente. Então vem comigo que hoje o tema tem muita relevância. Célio, gratidão por você estar aqui. Queria até que você se apresentasse melhor, falasse aí do quanto você já estudou no assunto, né? Antes da gente começar com o tema. Olá, Thaís, tudo bem? Uma alegria estar aqui no Caça Talentos Podcast. Estou chique, tá? No Caça Talentos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu sou advogado de formação, já há muitos anos, quase 30 anos de advocacia. E fiz especialização, mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, além de outras especializações, também cursei administração de empresas e o pós-doutoramento na Universidade do Porto. Sim. Gosto bastante de temas que sempre são temas novos, temas a serem discutidos, como, por exemplo, eu escrevi sobre o trabalho em ambiente virtual antes da pandemia, aí depois uma segunda edição com quase 500 páginas pós-pandemia. Nossa, não sabia disso, que legal. Eu tratei da não concorrência no contrato de emprego já em 2015, num outro livro. E no pós-doc, um tema super interessante que isso é para uma outra conversa, mas todo o impacto que a legislação de proteção de dados gera nas relações de trabalho, a partir das experiências europeias, sobretudo portuguesas. Nossa, então tem muito conteúdo. É interessante, mas daí, sabe, entrando no tema de hoje, me chamou a atenção, porque eu achava que já era um tema tão batido, e aí cada vez eu fui percebendo pós-pandemia que aumentavam os casos de assédio, situações em que a gente atuava, seja como advogado, seja dando parecer, seja atuando de forma preventiva, detectando casos, investigando situações nas diversas organizações. E o que você diz assim sobre o panorama geral do assunto, né? Você está sendo muito demandado, como é que estão as empresas, as políticas, o que mudou, né? Porque eu também tenho mais de 30 anos aí de experiência, não façam contas, 30 anos de mercado, né? E como que era antes, a relevância do tema, como que se trata hoje, até você falou das práticas de prevenção, né? Bom, você começou muito cedo, né, Thaís? Sim. Mais de 30 anos você está. Pois é. Veja, essa é uma situação que... Vamos pegar lá, por exemplo, o Harvey Weinstein, é um produtor de Hollywood, e ele, muito mais recentemente, respondeu por diversos casos de assédio sexual, envolvendo inclusive Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, lá no início da carreira delas. Então, o que acontece? Algo que nunca foi legal, era meio que institucionalizado. Parece que durante a pandemia a coisa ficou mais efervescida. Para você ter uma ideia, de 2018 a 2022, aumentou em mais de 200% os casos as ações trabalhistas envolvendo o assédio sexual. No TRT 15 é Campinas é região. São Paulo é tão grande que tem 2 tribunais. Sim. E esse da região de Campinas, ele tinha um caso de assédio sexual a cada 4 dias. Então, e a gente sabe que no mercado de trabalho, quem mais sofre com o assédio, seja sexual, seja moral, é a mulher. Então, para te trazer outro número, você acredita que 50% das mulheres no Brasil já sofreu alguma espécie de assédio, de assédio sexual? E
76% das trabalhadoras já sofreram violência ou assédio, porque agora a gente está tratando cada vez mais violência e assédio dentro do mesmo bloco. Tem até uma convenção da OIT, a 190, que ainda não foi ratificada pelo Brasil. Quando ela não é ratificada pelo Brasil, ela não entra no ordenamento jurídico. Mas ela tem tal conteúdo, e esse conteúdo está tão atrelado com os princípios da dignidade da pessoa humana que estão na nossa Constituição Federal, que ela tem sido aplicada até pelos vetores, pelos valores que ela traz ali. E ali ela trata o tempo inteiro da violência e do assédio de forma conjunta. Então, a violência psicológica, a violência física, o assédio, não só o assédio moral, outras espécies de assédio, está tudo englobado ali nessa convenção. E o nosso legislador cada vez mais passa a retratar isso dentro de uma legislação ordinária, para que haja uma atuação mais preventiva por parte das organizações, das empresas, enfim. Um exemplo disso é a Lei 14.457, que é de 2022 e que traz uma série de 2023 e traz uma série de situações ali, de obrigações às empresas, inclusive a CIPA passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Ah, sim, nossa, eu não sabia disso. Dentro dessa postura. E a CIPA passa a ter uma obrigação de treinamento também com relação a essa temática. E fora a CIPA, as empresas passam a ter uma obrigação que já estava dentro de qualquer compliance trabalhista há muito tempo, que é você ter regras institucionalizadas, ou seja, regras na empresa de como você deve se comportar. E efetivamente haver uma cobrança e uma fiscalização, detecção dessas regras, com canais de conduta, e a Lei 14.457 é nesse sentido, com canais de denúncia, desculpe, e esses canais de denúncia, inclusive, prevendo o anonimato do denunciante, para que ele não possa sofrer nenhuma espécie de penalização em razão disso. Então, até tem um caso, para você ter uma ideia, então veja só, trazendo um pouco do aspecto prático. Uma trabalhadora fez uma denúncia, esse até um caso também é do TRT-15, coincidentemente, fez uma denúncia de que estava sofrendo assédio sexual. E aí, naquele caso, segundo o tribunal, depois disso ela passou a ser perseguida, de alguma forma. E o que o tribunal avaliou ali é que essa empresa tinha canais de conduta, só que eles não tinham efetividade. E que era falaciosa a alegação de que a empresa nunca soube de nada, porque havia situações retratadas nos canais de denúncia e a empresa se quedou inerte ali. Ou seja, tem que haver a efetiva atuação por parte da organização. Aí, nesse caso, houve uma condenação em razão de ter sido violada a condição dela de mãe e mulher naquela situação. E aí houve uma indenização de R$80 mil. Entendi. Quer dizer, se eu estou sofrendo assédio e eu denuncio, a empresa tem que manter sigilo disso tudo. Sem dúvida. Se eu sofrer represália, a empresa também vai ser penalizada por isso. Sem dúvida. Entendi. E daí o que a gente faz nesse caso? Procura um advogado, né? Até são duas perguntas. Primeiro, como saber que eu estou sofrendo um assédio? E a segunda, o que fazer, né? Fora procurar esses canais aí dentro da empresa, mas o que fazer, como levar essa situação adiante? Veja se eu consigo ser um pouquinho mais didático, te dando um conceito. Sim. Então, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles são espécies do gênero dano moral. Então, o dano moral é aquele que ataca a psique, o íntimo da pessoa. É uma sensação de injúria, de vergonha, ela se sente diminuída. Esse dano moral, então, ele reside em sede psíquica e sensorial. Eu não consigo medir isso. Há um ato ilícito por parte de alguém, seja um abuso do poder de direção, seja uma ação, um outro ato ilícito que não seja de abuso, mas que seja contrário às normas legais, ou de discriminação, por exemplo. E aí isso pode ser o assédio moral,
que são quando esses ataques são constantes e repetidos. É isso que eu ia perguntar. Quantas vezes tem que acontecer? Então, já vou falar isso para você. Com o fim de desestabilizar a vítima. Então, ela fica minada. Uma pessoa que é vítima do assédio moral, dependendo do grau do que aconteça ali, ela se sente tão fraca no seu íntimo, tão rejeitada, que ela não tem problema só no trabalho. Ela passa a ter problema, por exemplo, em relações afetivas, em casa. Então, é claro que eu estou indo lá na frente, mas há situações que envolvem até mesmo suicídio. Então, é algo muito grave. Essa convenção da OIT que eu mencionei no início, a Organização Internacional do Trabalho, a 190, ela trata não só a violência e o assédio de forma conjunta, como ela diz que não se exige a repetição da conduta. Ou seja, um só ato ele pode ser violento e tem que se repudiar esse ato violento. Então, dependendo da conduta que se tenha uma só vez, isso pode sim caracterizar, sem dúvida, uma violência e talvez um assédio. Então, aquele conceito tradicional de ataques constantes e repetidos com o fim de desestabilizar a vítima, que tem, a maioria das vezes, lá no final, o objetivo de afastar aquela pessoa do ambiente de trabalho. Ela não é benquista ali. Então, ela fica sendo minada, ela é ridicularizada. Por exemplo, formas de cometer o assédio moral. Tem uma reunião de equipe, somos todos uma equipe e tal, só que eu não sou chamado para a reunião. Ah, mas por que o Célio não foi chamado? Não, o Célio é incompetente, deixa ele lá, não vai atrapalhar nada, só vai atrapalhar se vier aqui. Sim. Não é uma vez porque eu estava viajando, outra vez, eu nunca participo das reuniões. Ou, por exemplo, eu sei que você nunca faria isso, mas você é minha chefe e você não se dirige a mim. Você dá ordens a mim através de terceiros. Então, para eu me sentir realmente deixado de lado. E no assédio moral, muitas vezes, quando uma pessoa é deixada de lado, é aquela coisa mesmo, meio que como o bullying, e tem uma lei sobre o bullying, como na escola lá, que você vai ficando de lado e o outro, o amiguinho ou o colega de trabalho que quer te socorrer, ele fica com medo de, se ele for te socorrer, ele sofrer a mesma situação. Sim. Então, é algo muito danoso e pode acontecer, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho. Eu sempre digo que sobrecarga de trabalho, se eu sair andando na 15 e parar alguém e perguntar para a pessoa que eu não conheço, daí, tudo bem? Ela vai olhar para mim e falar assim, tudo, mas eu estou cheio de trabalho. Todos nós estamos. Sim. Não é isso. É uma sobrecarga desumana. É a atribuição de metas impossíveis, prazos inatingíveis, ou mesmo deixar uma pessoa sem trabalho. Que acontece muito. Para você ter uma ideia, a gente chega a cada caso. Teve uma situação que o regional daqui, o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná, julgou um caso em que uma pessoa foi dito para ela o seguinte, olha, fica no lugar dessa máquina aqui, era uma fotocopiadora. Não, o que é para eu fazer ali? Não, nada, a máquina está quebrada, não serve para nada, você também fica ali no lugar dela. O pessoal é criativo. E daí a pessoa ficava o dia inteiro no lado da máquina? A gente vê depois o caso vem trazido a juízo, você lê a decisão. Então a prova veio no sentido de que ela ficava. Quanto tempo ela ficou, eu não sei te precisar, mas tem situações que parece que ficaram no passado, só que a gente vê e fala assim, meu Deus, eu não acredito que hoje em dia tem gente que dança na boquinha da garrafa, que faz flexão de braço, que tem que pagar mico, colocar fantasia se não cumpre meta. Isso até hoje acontece, é incrível. Sério? E às vezes acontece em companhias que não são... Fantasia? Mas que tipo de fantasia? A pessoa tem que se vestir com a roupa do sexo oposto, ou tem que fazer flexão de braço, ou tem que dançar. Então são dancinhas que tem que fazer para que ela vá melhor próximo cumprimento de meta, né? Então, isso é uma coisa, falar em cumprimento de meta, veja, duas situações aqui. Uma que é um cuidado, por exemplo, no cumprimento da meta, você pode divulgar o cumprimento das metas, mas não precisa colocar lá a ordem e colocar a pessoa que está em último lá, demonstrando que ela ficou em último. Esse é um cuidado a ser tomado.
Agora, também é super importante, Thaís, e eu tenho falado isso muito para os gestores, que o uso regular do poder diretivo não é assédio. Então, cobrança de metas de forma razoável, proporcional, cobrança de resultados, isso não é assédio. Ou advertir porque o empregado porque chegou atrasado, ou porque não entregou uma atividade que tinha se comprometido. Isso não é assédio. Claro, não é chamando de incompetente. Outra forma de se cometer assédio, tanto além de xingamentos, de ridicularizações, ameaça de demissão. Ou você faz isso ou você vai ser demitido. Essa é uma forma também de se cometer o assédio moral. Sim. E se for uma vez isoladamente, não é assédio. Sabe, porque eu me lembro de uma situação. Uma vez eu trabalhava na DirecTV. É concorrente da Sky. Hoje acho que nem existe mais. E eu fazia seleção para todo o sul do país, contratando gerente de vendas. E o diretor de vendas, às vezes, viajava junto. E eu fazia a reserva dos hotéis. E uma vez eu falei, já estou fazendo a reserva. Ele, se você quiser, pode reservar um quarto só. Daí, tipo, eu fiquei branca, pálida, né? E, tipo, fiquei sem reação. E ele estava sugerindo para reservar um quarto para mim e para ele, entendeu? Só que foi uma situação isolada. Isso configura alguma coisa? Bom, agora a gente já saiu do assédio moral para o assédio sexual. Isso. Então, o assédio sexual, o que eu tenho? Eu tenho um assediante ou assediadora e um assediado ou assediada. Né? Sim. Então, eu tenho aí com o fim de obter um favorecimento sexual. Sim. Então, há uma importunação para obter esse favorecimento sexual. Quando há uma condição de ascendência, se configura o assédio sexual, inclusive tipificado no Código Penal, artigo 216-A do Código Penal. Se não há uma condição de ascendência, também pode ocorrer um assédio por importunação quando nós estamos na mesmo nível hierárquico ou mesmo de baixo para cima. Vamos imaginar, por hipótese, uma pessoa que seja subordinada, mas que tenha uma proximidade muito grande com um gestor que possa prejudicar uma pessoa. E aí aquela pessoa passa a chantagear o seu superior hierárquico, dizendo, olha, se você não fizer tal coisa, essa é o assédio sexual, que é o mais comum, por chantagem. E aí pode ocorrer por intimidação, que cria um ambiente hostil, intimidatório. Então, por exemplo, talvez uma vez, isso não deixa de configurar um comportamento desrespeitoso e um assédio, uma importunação. Agora, ele é repetido. Ele é evidente que é uma conduta inadequada, mas conceitualmente ele ocorre de forma mais repetida. E aí é importante, eu sempre também dou outro exemplo, que é o seguinte: uma coisa é você mandar um ambiente de trabalho, um ambiente que ele deve ser reservado ao trabalho. Então, pode acontecer algum namoro? Pode. Então, agora, uma coisa é você pegar um colega ou uma colega de trabalho e encaminhar flores no dia dos namorados, sem que tenha havido qualquer relação, ainda mais se for um chefe ou uma chefe daquela pessoa, quando houver uma hierarquia direta ainda por cima. A outra coisa, por exemplo, faleceu um ente querido daquela pessoa, você manda a flor como solidariedade. Então, claro, são absolutamente distintos e a gente tem que tomar muito cuidado com galanteios no ambiente de trabalho. Aquele esbarrou no corredor. Qualquer um pode se esbarrar no corredor. Agora tem o malandro ou a malandra que passa no corredor, deixa aquela mãozinha de lado sorrateira e ainda dá aquele olhar 43 se achando o galã ou a galã. É o exemplo para tornar... Meu Deus do céu! Esse é o exemplo para tornar... O povo não vive, né? Mas se você for procurar, se você quiser ver a jurisprudência, às vezes a gente está falando em treinamentos, em palestras, e aí não acredito que aconteceu isso. É verdade. Porque tem uma condenação meio recente que o empregador foi condenado porque ele chamava a empregada que trabalhava para ele de minha pombinha. Então, e assim os nomes são diversos que são dados ali ao longo e as situações que ocorrem são as mais inusitadas. Aliás,
Falar em apelido ou nome aqui, uma coisa perigosa isso também é uma forma de assédio moral, é ser conivente com o uso de apelidos e nomes pejorativos. Só que isso é tão delicado. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava numa multinacional, num cliente nosso, e daí entrou, ele estava conversando com o diretor, conversando com um empregado e tal, e era gaguinho para cá, gaguinho para lá e tal. Eu esperei e saiu o tal do gaguinho. Falei, olha, não dá para você chamar ele de gaguinho. Mas por que não? Não dá para chamar, porque o gaguinho pode se sentir menosprezado, diminuído, não é? Quer dizer, ele tem uma fragilidade que ele não consegue né? Sim. E aí, tá bom. Passou um tempo, voltou o rapaz. Daí ele falou, Gaguinho, o Torcelli falou que eu não posso te chamar de Gaguinho. Daí o Gaguinho falou, eu não vou imitar o Gaguinho aqui porque eu não sou comediante, eu sou advogado não comediante, mas o Gaguinho falou gaguejando, mas então vai me chamar do que se eu sou o Gaguinho? Porque ele se reconhecia como Gaguinho. Ah, entendi. Ali ele se reconhecia como Gaguinho. Mas por outro lado tem tantas outras situações. Tem um caso, por exemplo, que uma vez a gente estava indo participar de um congresso e a gente estava aguardando nossa vez de entrar. E um desembargador me disse o seguinte, olha, tem um caso, a gente estava trocando casos e tal. Falou assim, eu estava aguardando uma audiência e aí foi feito o pregão quando se chama as partes lá fora para audiência. E aí disse que entrou o cara para audiência, o reclamante, e o reclamante era tão grande e tão forte que ele entrou de lado na porta, tão grande que ele era e forte. Aí ele entrou, sentou na minha frente e eu perguntei para ele, o senhor era chamado de negão bombadão? Aí ele disse, eu era, e desancou a chorar. E daí ele disse que deferiu o dano moral porque realmente aquilo atingiu. Agora, ele até disse, poxa, mas ele era fortão, era isso aqui, eu achei que ele achava o máximo aquilo. Então, a gente nunca sabe. É difícil de saber quando um apelido é pejorativo. Então, eu costumo, nos programas que nós implementamos de compliance, prever a proibição de uso de apelidos dentro da organização. Porque isso evita algo que, às vezes, veja, na minha idade, quando me colocam um apelido, qualquer situação, eu acho legal e até trabalho com aquele apelido, falo mais alguma coisa, eu me auto-sacaneio, etc. e tal, porque eu sei que não vai pegar. Porque quando eu era mais novo, eu ficava brabo e aí o apelido pegava. Então, muitas vezes a pessoa acaba aceitando aquilo porque, bom, se eu for discutir aqui vai ser pior. Então, essa é uma outra situação que as empresas têm que tomar cuidado. E hoje em dia, Thaís, as coisas são... nós temos que observar o seguinte, essa é a regra básica. Os direitos da personalidade, eu não me dispo dos direitos da personalidade quando eu entro na empresa. Então, aqueles direitos que são inerentes à dignidade da pessoa humana, eu não me dispo deles quando eu entro na organização. E aí isso tem que ser observado, porque no passado havia muita conivência por parte de um empregador ser mais, gritar com o trabalhador, etc. e tal. Esses direitos personalísticos são cada vez mais observados e aí tem que tomar a cautela para não violar esses direitos. Porque aí, ocorrendo de forma diversa, você pode ter um trabalhador doente, você pode ter um trabalhador que venha a ser afastado daquele trabalho, pode ser que a pessoa não se recupere, você vai ter um empregador que vai ter que pagar uma indenização decorrente daquilo, você vai ter uma abstinência, você vai ter perda de produtividade, todos perdem com isso. Sim, eu me lembro uma vez, até foi um post meu muito polêmico, eu estava no aeroporto, embarcando para algum lugar, e vi uma ligação de uma pessoa falando, oi malinha sem alça, tudo bem? Você já fez aquele relatório, nanani? Então, eu entendi que ele estava falando com uma subordinada. E fiz um post falando sobre apelidos pejorativos no ambiente de trabalho. Só que eu fui massacrada, sabe por quê? Porque eu fui enxerida que estava ouvindo a conversa alheia, entendeu? Mas é um assunto que a gente precisa pensar, né?
Aparentemente, o tom que a pessoa usou na mensagem não foi um tom até carinhoso. Mas o que eu coloquei à prova é como você se sentiria sendo chamado de uma linha sem alça pelo seu superior, entende? E daí, nossa, veio enxurradas de comentário, muita gente me malhando, outras pessoas dizendo que já sofriam com apelidos, outras dizendo que é só uma brincadeira e que não se importavam. Então foi muito polêmico nesse sentido. Esse é um grande desafio. Até onde vai a brincadeira? Sim. Então tomar muito cuidado para não extrapolar um limite ali. Então uma coisa que a gente observa com frequência em organizações onde tem um grande número de jovens e o trabalho é muito e eles trabalham muito engajados e se dão bem, etc e tal, muita brincadeira. Aí eu costumo falar o seguinte: tá, mas de repente entra alguém novo e não está acostumado com isso, e mesmo a gente tem que tomar cuidado com o tipo da brincadeira que se faz. Então o ambiente a gente tem que dosar isso para que a gente não perca a leveza do trabalho, mas ao mesmo tempo isso não possa. E aí, super importante, uma outra coisa que é o seguinte: eu me colocar no lugar do outro. Só que eu me colocar no lugar do outro, como diz a Ana, com as lentes do outro. Ou seja, uma coisa é eu falar de alguém, eu vou falar, não, eu vou pensar em discriminação. Mas eu vou pensar em discriminação sob qual ótica? Eu sou branco, hétero, meia idade, casado, filhos. Qual é a minha ótica? Aí pensar num outro cenário de discriminação. Então, até mesmo a gente tem que tomar cuidado com a forma de nós nos expressarmos hoje em dia, com expressões preconceituosas. Então, veja, não é algo tão... pode parecer. Vou dar um exemplo aqui. De menor, que não parece de tanta importância, mas que tem pessoas que se ofendem. Então, meu filho estava dizendo o seguinte: não, a gente vai sair, vou eu, não sei o que, vai o baiano. Eu falei, o baiano é da onde? Eu tenho vários amigos na Bahia, etc. Sei lá de onde que é o baiano, mas sabe se ele é de Salvador ou é do interior e tal. Não, ele nem é da Bahia, ele é de outro lugar. Mas ele é do Nordeste. E o nordestino reconhece a existência de tantos países dentro do Nordeste. Cada cidade tem uma cultura, tem uma forma de viver, etc e tal. Então, você chamar todos de baianos é um desrespeito. Sim. É uma forma preconceituosa de se lidar com isso. E aí, quando a gente vai, e aí de forma muito mais grave, para etnias, então você começa a trazer situações que envolvem imigrantes no mercado de trabalho e atribuir um tratamento diverso a essas pessoas. Então a discriminação, dando um tratamento, portanto, desigual àquelas pessoas, de modo a prejudicá-las, a torná-las mais vulneráveis, e já são mais vulneráveis no mercado de trabalho. Então são muitos desafios e as organizações devem começar como? Elas devem começar primeiro nos seus regulamentos internos, colocando ali todas as disposições. Então a gente recomenda que se diga o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral, qual é o comportamento que se espera nessa organização, qual é a penalidade se aquilo não for cumprido. Aí, depois, você tem que ter um canal de denúncias e tem que ter um comitê de ética que faça a apreciação daquela denúncia apresentada e efetivamente investigue. O canal de denúncias garanta o anonimato e aí se investiga aquele fato. E aí, constantemente, dando treinamento, capacitando. Começa o treinamento e a capacitação e a conscientização pelo topo. Eu acho super importante cada vez que eu vou numa grande organização e eu vejo a alta direção participando. Porque aí você vê que tem um exemplo desde a direção. Aí depois isso vai descendo. E aí nós vamos até o chão da fábrica. Quando eu digo chão da fábrica, é para as diferentes organizações, quer dizer, ter a planta mais baixa, onde está o trabalho mais operacional, para que todos estejam conscientes. Porque um dos maiores problemas que existe no assédio é
a omissão. Primeiro, a omissão da vítima. Porque ela sente muitas vezes uma vergonha, um medo, que ela mesma não faz a denúncia. E aí a gente sempre diz, olha, quem está vendo o que está acontecendo não pode ser omisso. E se a empresa está vendo o que está acontecendo e é omissa, ela responde por isso. Inclusive também pela omissão, agravando-se pela omissão. Sim. Então, o ato ilícito ele também pode ser omissivo, não comissivo, não só um ato realizado, mas um ato que se deixa de realizar para impedir que continue uma prática de assédio. E a prova, geralmente é testemunhal? Como que a pessoa prova que vai ser requerido dela em termos de prova para configurar o assédio? Geralmente a prova é testemunhal. E o assédio, ele tem... normalmente ele é velado, né? Não é uma coisa tão escancarada. Mas o pessoal é criativo. Tem coisas que são escancaradas. E aí correm nudes e outras coisas que são encaminhadas e mensagens trocadas entre as pessoas, etc. Inclusive, e é importante dizer o seguinte, mas eu estou fora do horário do trabalho, eu mandei a mensagem domingo, não importa. Não é mais o local de trabalho. Essa própria convenção da OIT, a 190, ela trata do mundo do trabalho. Faz tempo que nós não estamos mais não é mais aquela sede da fábrica ou da empresa, que ali é o local de trabalho. Não, é o mundo do trabalho, é o trabalho virtualizado, imaterial. Então, sempre que eu trago um dano a esse mundo do trabalho, seja num evento festivo, seja em casa, seja num post. Então não é porque eu estou lá fora do horário do trabalho que o empregado pode ir lá e falar mal do empregador e vice-versa. Não pode ir lá e fazer uma postagem que gere um prejuízo, uma mácula à imagem de um ou de outro. Quer dizer que se o empregado fizer um post, ele também pode ser penalizado judicialmente? Também pode ser, dependendo do que ele fale ali. Então, uma das coisas que a gente orienta é que não se pode falar da empresa nos regulamentos internos e vice-versa. Claro que aí nós vamos entrar o quê? Mas o empregado tem o direito de expressão. Então, ele tem o direito constitucional dele de se expressar, etc. e tal. Tá, mas esse direito vai até onde? Aí a gente tem que sopesar os valores da livre expressão do pensamento e tal, com os valores também de preservação da imagem daquela organização. Então ele fez um post dizendo o quê? Ele fez um post, vamos falar de uma forma assim, chamando aquela empresa uma empresa de ladrões, que não respeita ninguém, que não sei o quê, e ele não tem nenhuma, de fato não é algo nesse sentido, então ele está de alguma forma prejudicando a imagem daquela empresa. Não, ele fez um post dizendo que está com uma carga de trabalho muito alta. Aí é outro post. Então a gente tem que analisar o caso concreto para ver se há uma violação, há um dano à imagem de alguém. Porque a imagem da empresa também está resguardada, seja no campo constitucional, seja na própria reforma trabalhista, há uma previsão do dano à imagem da empresa, não só ao trabalhador. Sim, interessante também, né? E uma pessoa que acha que está sofrendo assédio, que geralmente está mesmo, né? O que você indica? Quais são os passos? Assim? O que ela faz, em que momento, quem que ela procura? Ela tem que procurar, se for uma empresa com um canal de denúncias instituído, ela deve encaminhar a denúncia para o canal de denúncias e oferecendo a maior quantidade de informações que permitam que aquele fato seja investigado. Então, ela deve permitir que a empresa, porque a empresa não vai poder chegar e punir alguém sem ter uma prova também, porque ela também não vai poder acreditar em qualquer denúncia. Não que você não acredite na pessoa, mas também o outro também tem o direito de ser investigado. Aí, a empresa ela vai investigar esse fato de forma, toda essa investigação ela vai ocorrer de forma sigilosa. Então, vamos imaginar que você tenha presenciado. Aí eu estou orientando essa empresa.
eu vou pedir para que você seja ouvida em sigilo, nós vamos tomar o teu depoimento e vamos apurar os fatos. Lá na frente, a gente vai ouvir o investigado para que ele dê qual é o relato que ele tem apresentado aqueles fatos. A pessoa que está sendo vítima do assédio, ela deve, portanto, não deve ser omissa, ela deve denunciar. Se a empresa não tiver um canal de denúncia, ela deve procurar o responsável, seja o RH ou outra pessoa em que ela confie, que possa tomar as medidas dentro daquela organização. Se for uma situação, para você ter uma ideia, o assédio sexual, ela pode lavrar um boletim de ocorrência. Ah, sim. Então, a depender do que aconteceu e etc e tal, ela pode ir lá e lavrar um boletim de ocorrência. Ela não precisa nem ir até a empresa, mas ela deve procurar para que a empresa dê o apoio, e essa empresa ela deve, inclusive, oferecer um apoio um apoio psicológico, de acolhimento. Enquanto ela investiga aquele fato, ela deve acolher aquela pessoa para que ela se sinta mais tranquilizada, porque ela já está fragilizada com aquilo que aconteceu. Sim, perfeito. E que a gente já está extrapolando aqui o tempo, passou muito rápido. Que mensagem você deixa aí para as empresas, para o empregador, no sentido de prevenir tudo isso? Bom, para ficar uma coisa mais lúdica, vou indicar primeiro 2 filmes. Sim. Então, um é o Bombshell, que é são atrizes muito vistosas, a Charlize Theron, a Barbie lá, a Margot Robbie e a Nicole Kidman, em que retrata aquele caso do CEO da Fox News, que assediava suas âncoras e tal. Eu já assisti esse filme. Esse filme é muito bom, ele retrata bem uma situação de assédio sexual. E a outra, de um assédio sexual que ali ele assediava várias, né? Normalmente o comportamento do assediador ele é em série. E o outro é um filme mais antigo, o Assédio Sexual, com o Michael Douglas e a Demi Moore, um tempo bem pretérito, em que ela o assedia quando eles tiveram uma situação no passado, uma affaire e tal, e quando ela é contratada para um posto que ele almejava, ela se torna chefe dele e passa a assediá-lo, porque um dia eles já tiveram alguma coisa. Então esses 2 filmes eles retratam um pouco do que a gente falou aqui. E o que eu recomendo, então para o empregado a gente já falou aqui, né, que ele não deve ser omisso, assim como a empresa não deve ser omissa, deve ter políticas claras com relação a isso, a intolerância a qualquer tipo de assédio ou de qualquer situação que prejudique o meio ambiente do trabalho. A empresa tem a obrigação constitucional de tutelar o meio ambiente do trabalho. Isso está lá, uma combinação de artigos, o 7º, 200, 225 da Constituição, que impõe essa obrigação ao empregador. Então ele deve prevenir situações, conscientizando, capacitando. Se houver alguma situação, ele deve detectar, ele deve investigar e, por fim, ele deve punir se houver alguma situação, para que aquilo tudo que ele instituiu como regra não seja algo para inglês ver, que não tenha efetividade. Isso tem que ser efetivo. Perfeito. Nossa, ótimo. Uma aula. Depois vou deixar você marcado no post, o doutor marcado no post, tudo, para quem quiser procurar também, né? Estiver sofrendo, passando, pode lhe procurar também, né? Pode me procurar. Ok, sim. Perfeito. Uma honra ter você aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa aqui seu comentário, agrega. Se quiser que a gente te mande os filmes também, é só digitar eu quero. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.